Então, chegamos. Graça e paz a todos. Pastor Paulo Júnior cai em pecado. Triste notícia que nós trazemos para você hoje nesse vídeo. Um homem que sempre pregou contra o pecado, que sempre denunciou o pecado, denunciou as mentiras, os enganos, os adultérios, denunciou os falsos profetas. Agora está sendo cobrado por pecar também. E pela sua queda, pelo seu pecado, ele está sendo afastado do ministério pastoral. Exatamente. Agora ele deixa de ser pastor, Paulo Júnior. E ele mesmo se chama agora como irmão Paulo Júnior. E ele veio nas redes sociais falar sobre o seu pecado. Um vídeo muito triste, lamentável, ver um homem de Deus caindo desse jeito. Um homem que sempre se posicionou de forma muito firme e às vezes até excessiva demais, autoritária demais. Mas agora tem a sua queda. Muitos vão bater palmas, dizendo: eu sabia, não era o pastor mais santo do Brasil? Se você também está pensando assim, está feliz pela queda do pastor Paulo Júnior, sinto muito te informar, você precisa se converter de novo. E você vai ver aqui nesse vídeo o esclarecimento dele mesmo, em vídeo, o porquê que ele foi afastado do ministério pastoral, tá? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Gente, muito triste. Estou fazendo esse vídeo com meu coração aflito, mas você vai entender o porquê dessa aflição. Eu tenho certeza que muitos pastores, que muitos homens e mulheres de Deus vão fazer vídeo a respeito do pastor Paulo Júnior, como ele se declara agora, irmão Paulo Júnior. Quem nunca assistiu dele uma pregação? Quem nunca trouxe para a sua vida princípios que ele sempre pregou? Você vai ver aqui o que ele fala e você também vai ver uma parte de um vídeo de uma das pregações dele a respeito do assunto que ele está colocando aqui, tá? Muito delicado. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Você já vê que ele já diz que ele mesmo se excedia, né, com as suas palavras, duras palavras, que os sermões dele eram duros demais. E agora ele está dizendo que além do tratamento que ele tinha, daquela forma que ele pregava, de forma mais dura, ele agia também com os familiares, com a esposa, com os membros da igreja, com a liderança da igreja. Olha só. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e
reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor. Você entendeu bem? O pecado dele, para quem estava torcendo, esse aí traiu a mulher, mais um que adulterou. Não é isso. Ele não traiu a esposa. Ele não adulterou. Ele se excedeu nas suas duras palavras, na sua forma de tratar as pessoas. Tá? Deixando às vezes a temperança de lado, os frutos do Espírito de lado, a mansidão. Então ele se excedeu e ele foi chamado pela liderança dele e eles entraram em comum acordo e ele foi tirado da igreja. Ele não é mais pastor da igreja Aliança do Calvário. Ele não pastoreia mais a igreja. E ele foi tirado de forma permanente, não temporária. Então significa que ele não faz mais parte da igreja. Não é só do ministério pastoral. Inclusive, ele vai dizer que vai estar agora em uma outra igreja. Só que vai se tratar primeiro, passar por todo o processo disciplinar, para que, quem sabe, futuramente, retornar ao altar como pastor. O pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir, de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei. Louvável a atitude do pastor Paulo Júnior. Nem todo mundo tem essa coragem de reconhecer o erro que está cometendo. Muitas pessoas, irmão, nos altares, mentindo, enganando, traindo, adulterando e mesmo assim continuam lá porque não tem coragem de revelar. E ele veio a público. E ele não veio sendo exposto por motivo de vergonha. Ele veio porque ele reconhece que se excedeu com as suas duras palavras. Mas pastor Paulo Júnior, estamos torcendo pelo seu retorno. Estamos torcendo para ouvir novamente os sermões que o irmão prega muito sabiamente, com muita base bíblica, teológica. Aguardamos a sua volta. Eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir
as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Pastor, cuide da sua casa, cuide do seu primeiro ministério, que é a sua família. Se restabeleça, como o Senhor disse, e não desista, não desanime. Continue lutando, tem muitas pessoas que estão te apoiando nesse momento. Se o Senhor era admirado por muitas pessoas, vai ser mais admirado por mais pessoas ainda, tá? Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Do seu querido irmão, Paulo Júnior. Agora você vai ver um pedacinho, 2 minutinhos de vídeo, de uma das pregações de como ele pregava, e por isso que está acontecendo tudo isso hoje. O pecado te faz insensível. O pecado vem de tal forma que você já não discerne o precioso do vil, o santo do profano. Ele nem percebeu que a graça havia se apartado, que o Espírito havia se extinguido e que ele agora é um homem hostil, imoral, rude, prepotente. É assim na vida de muitos crentes. Estão regendo as suas vidas e ministérios na carne, na emoção, no intelecto. Então havia poder, então havia conversões, então o Espírito era derramado, então a alma se quebrantava, milagres aconteciam, demônios saíam, Deus descia, porque havia fome de Deus, sede de Deus. Deus não vai se revelar a um povo que não ama, um povo que não o deseja, um povo que não quer. Ele não estará aqui, ele estará em qualquer quiosque, em qualquer choupana, em algum arquipélago, mas não estarão nessas metrópoles ensimesmadas, soberbas. Não estarão. Eu habito num alto e sublime trono, aquele que tem por nome santo, mas habito no coração contrito e quebrantado. Você acha que Deus vai mendigar o seu sacrifício? Você acha que Deus está implorando a tua oração? Você acha mesmo que Ele está desesperado pelo seu jejum? Ele não está. A Paz Cristã também pensa, aqui é a Natália Torres. A Paz Cristã também pensa, eu sou... Aqui eu me encaminho para o final, te dizendo, vira essa chave na sua vida, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.